Bem-vindos a mais uma devocional. Hoje nós vamos terminar a carta de Tiago, primeira carta do Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, tá? E terminar essa carta tão rica, tão prática. Eu creio que Deus falou muito com você nesses 4 capítulos e creio que Deus vai falar muito com você hoje, nesse último capítulo, capítulo 5. Ele é muito profundo. Ele tem muito, muito para nos ensinar. Aqui fala sobre advertência aos ricos opressores, ou seja, advertência contra o amor ao dinheiro. Como eu disse e tenho batido na tecla, Tiago, ele sendo judeu, naquela época a igreja só tinha judeus, não havia convertido ninguém fora de Israel, dos limites de Israel. O contexto aqui é Atos 8, quando Estevão morreu, a igreja estava em Jerusalém, então só havia judeus. Então, Tiago usa muito o estilo da literatura hebraica, e ele usa muito o estilo da poesia hebraica, cheia de mandamentos, tá? Cheio de ordenanças, e aqui ele fala sobre a advertência contra o dinheiro, o amor ao dinheiro. Diz assim, versículo 1: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Qual que é o problema que Tiago está colocando aqui? Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Como Paulo diz lá em Timóteo, a raiz de todos os males não é o dinheiro, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É quando a pessoa usa o dinheiro para escravizar, para oprimir, para tirar do outro. Então, isto é maligno. Então, Tiago está colocando o seguinte: cuidado, vocês que são de Deus, de não serem fisgados pelo maior concorrente de Deus no mundo, que é o dinheiro. O maior concorrente de Deus não é o diabo, porque servir o diabo ninguém quer, mas servir o dinheiro a maioria das pessoas quer. Já parou para pensar nisso? O dinheiro fisga as pessoas ao ponto de muitos deixarem a igreja, muitos venderem a alma, literalmente, para ter dinheiro, para ter bens. E ele continua assim: a riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias, principalmente, presta atenção no que eu vou dizer, pessoas que fugiram de Jerusalém por causa da sua fé, e muitos deviam, e muitos foram extorquidos pelos ricos da época. Olha que loucura! Ao invés das pessoas serem ajudadas, elas foram extorquidas. É mais ou menos aquele caso de uma pessoa que está hiper apertada, financeiramente falando, está com muita dificuldade financeira, está passando fome, aí ela tem um produto que custa R$ 1.000, e ela fala assim: ó, eu quero vender por 700. Aí a pessoa sabe que ela está muito apertada e diz: eu te dou 300. Isso é roubo. Isso é extorsão. Então, o que as pessoas estavam fazendo com os cristãos naquela época, que estavam perdendo tudo por causa da sua fé, era justamente isso. Então, é isso aqui que Tiago está condenando. Cuidado com o amor ao dinheiro, ao ponto de vocês usarem a desgraça dos outros para vocês ficarem ricos. E ele continua: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. Ou seja, pessoas que trabalharam para vocês, ceifaram o campo de vocês, fizeram com que vocês fossem ricos, e vocês não pagaram o salário devido, retiveram com fraude. O salário dessas pessoas está clamando contra vocês. É como se Deus dissesse: eu estou vendo, eu estou vendo.
O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida e em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo. Saem que ele ofereça, sem que ele ofereça resistência. Vocês têm matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: cuidado com a maneira que vocês lidam com as dificuldades dos outros. Quando outros passam dificuldades, ajude e não extorcam mais ou queiram ganhar em cima. Este era o contexto da época. Essa era a ideia da época, tá? E aqui, paciência nos sofrimentos. Esse texto aqui é muito profundo. Esse texto é muito profundo. Eles estavam passando sofrimentos. Imagina, perder bens, perder emprego, perder casa, perder tudo. E muitos estavam perdendo a própria vida. E Tiago vem e diz: portanto, irmãos, versículo 7, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Deus voltará. Jesus voltará. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Ou seja, eu plantei, agora eu tenho que esperar. Para eu colher, eu tenho que esperar. E na vida espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes nós plantamos sofrimentos para colhermos bênçãos. Enquanto essas bênçãos não chegam, eu tenho que ter paciência para esperar o fruto nascer. Quanto tempo você tem orado por uma determinada coisa? Quanto tempo você tem esperado por algo? É a paciência nas provações que vão fazer com que mantenhamos-nos firmes. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Para de ficar reclamando da vida. Para de ficar reclamando uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. E agora ele dá o exemplo de Jó. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. E vocês viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Mas ele passou pelo problema. E muitas vezes nós questionamos Deus do porquê passamos por problemas. E Deus muitas vezes permite que passemos por problemas para que a nossa fé cresça. E o que vai determinar o crescimento da nossa fé é a nossa postura de fé, de paciência em meio à tribulação. Jó foi abençoado, por quê? Porque ele suportou com paciência o seu sofrimento. Sobretudo, meus irmãos, versículo 12, não jurem, aí está falando sobre postura do falar, tá? Postura do falar. Não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não de vocês não, para que não caiam em condenação. Postura, tá? O que você disser, cumpra. Principalmente em relação às coisas que você promete para Deus. Sim, sim, não, não. E ele termina sobre a oração da fé, sobre a oração, sobre a perseverança. Ele termina o livro dele de uma forma excepcional. Chave de ouro. Lindo demais esse texto. Versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Ore por ele. Há alguém que está feliz? Que cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os líderes da igreja.
Chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. O poder da igreja, o poder de eu ficar perto do povo de Deus. Tem pessoas quando passam por provações abandonam a igreja e é nessa hora que eu tenho que estar perto. Tô feliz, eu vou cantar. Eu tô passando dificuldade, eu vou orar. Eu tô doente, eu vou pedir oração. Mas eu tenho que estar perto, perto do povo de Deus, perto da igreja, junto da igreja. Se a situação já está difícil, imagina você longe de Deus e longe da igreja. É por isso que o diabo quer tirar você da igreja. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Agora o versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. O que quer dizer isto? Não leva seus fardos sozinhos. Confesse suas fraquezas, fala, ora por mim. Eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo sem fé. E muitas pessoas não fazem isso com medo de levarem julgamento, pedras e pedradas. E é o que mais tem. E quando alguém chegar para você e disser, olha, eu estou me sentindo fraco, acalente, dê força, dê graça, ore. É isso que está dizendo aqui, ore uns pelos outros, confesse os seus pecados, confesse suas fraquezas uns aos outros, ore uns aos outros para que vocês sejam curados, mutuamente curados, um ajudando o outro. Somos uma família. Hoje ajudamos, amanhã precisamos ser ajudados. Hoje estamos felizes, amanhã podemos estar tristes. Mas esse sentimento de família, família é isto. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí dá um exemplo de Elias, sempre lembrando, tá? Sobre o Antigo Testamento, que Tiago cita sempre. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele não orou de qualquer jeito, ele orou fervorosamente, com constância, com firmeza, com disciplina. Orou outra vez, e os céus enviaram chuvas, e a terra produziu os seus frutos. Deus fortaleça sua fé. Você que está passando por dificuldades, provações, um livro muito bom para você meditar nesse tempo é Tiago, porque o assunto é justamente esse, provações. E como eu tenho que me portar diante das provações. Tenha paciência como Jó teve, tenha firmeza na oração como Elias teve, mas nunca abandone a igreja. Nunca. Fique perto do povo de Deus. Tá doente? Pede oração, pede unção. Tá feliz? Cante. Esteja perto. Está sofrendo? Ore. Mas fique no lugar da bênção. Foi esta mensagem que Tiago deu para aquela igreja que estava sendo perseguida. E é esta mensagem que Deus está dando para você hoje. Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra, agradecer muito pela carta de Tiago, por tudo que o Senhor nos ensinou através desse texto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que a cada dia o Senhor nos fortaleça. Consagra ao Senhor nossas vidas, consagra ao Senhor nossas famílias, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã nós vamos ler 1 Pedro. É a próxima carta. E amanhã eu vou explicar por que nós vamos ler 1 Pedro, tá? Então, o assunto de amanhã da nossa devocional vai ser 1 Pedro. E vamos ler toda a carta de Pedro. Lógico, um capítulo por dia, tá bom? Eu espero você. Até amanhã, se Deus quiser.